Bom, nesse vídeo aqui eu vou contar mais uma historinha, tá? A respeito de uma menina, ok? Vamos lá. Eu não vou falar tudo, tá? Para não revelar quem são as pessoas, tá? Ok? E também eu não vou contar toda a situação, porque essas historinhas que eu vou contar aqui são um pouquinho tristes, assim, tá? São historinhas assim um pouco tristes, então eu vou contar somente uma partezinha. Mas eu já falei que eu tenho uma lista aqui de várias historinhas românticas que eu não contei. E aqui tem anotado cerca de... Eu já falei sobre isso, né? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Cerca de 20 e até mais. Tem mais historinhas, mas das que eu não anotei aqui. Ok? Tem mais coisinhas assim, tá? Que eu não anotei aqui. Aí eu me lembrei de duas, tá? Lembrei de duas historinhas românticas, tá? Ok? E essas duas que eu vou falar aqui é o seguinte, não são historinhas assim, elas têm um final triste, essa história tem um final triste. Então eu também não vou contar a história toda, porque eu vou guardar como segredo todas essas historinhas, para que se eu for patrocinado eu poder escrever todas elas, tá? Então elas são semelhantes às historinhas de românticas que eu já escrevi, tá? A respeito de histórias. Então tem ali, eu tenho para mim que tem duas histórias, tem duas historinhas de duas meninas lá que eu conto lá na história, que é semelhante a essa daqui, né? Que é como se fosse uma historinha que não teve um final feliz, mas eu expliquei lá por quê, né? Aqui nesse caso aqui é um pouquinho diferente a situação, tá? Mas eu vou colocar aqui algumas coisas aqui. Eu tô só introduzindo para você entender qual é a ideia que eu tô querendo jogar aqui da historinha romântica. Mas essa historinha pode ter um final feliz. Como assim, já? Sim, porque, por exemplo, se essas duas meninas aqui que eu vou falar, eu anotei aqui 4 aqui, mas eu vou falar de duas. Se essas meninas quiserem que a história tenha um final feliz, a história pode ter um final feliz. Consegue entender? Então, é só eu ser patrocinado o meu trabalho, já falei, vou ser patrocinado o meu trabalho. Então vai ter uma porta aberta para que essas meninas entrem por ela, então, ok? Então essas historinhas podem ter um final feliz, mas se for conveniente para elas, porque nesse caso aqui, talvez as meninas já estão com outra pessoa, você entendeu? Então nesse caso não vai ser possível, ok? Mas vamos lá, vou contar aqui sem revelar o segredo, tá? Ok? Lembrando que tem cus encostado, tá? Você sabe que esses cagalhões que encostam a furinga no seu olho são ridículos, extremamente ridículos, tá? Ok? Presta atenção. Então vamos lá, vou contar aqui, mas eu vou ocultar todos os segredos aqui. A primeira situação foi o seguinte: eu estava num determinado lugar, que eu não vou falar onde, estava ali sentado, e tinha uma menina na minha frente assim, tá? E ela estava olhando para mim assim, entre aspas, assim, como descompromissadamente, mas ela estava me olhando. E ela estava toda sorridente mesmo, assim, estava toda sorridente, como que... E aí é como se eu olhasse assim pro lado, será que ela viu um tesouro, alguma coisa assim atrás de mim, né, do meu lado assim, mas ela ficou assim olhando. E ela estava assim, realmente expressando assim uma alegria muito grande. Preste atenção. E o que aconteceu? Eu não vou contar a história, tá? Foi assim um pouco triste, mas o que aconteceu foi o seguinte, que a menina estava interessada em mim, tá? Estava interessada, e é como se ela chegasse assim, vou tentar narrar a situação como se fosse com um final feliz. É como se ela chegasse assim e falasse assim: oi, ô Jorge, tudo bem? Aí sim, aí tô eu aqui pra você, estou aqui pra você, pro que der e vier. Como se fosse mais ou menos assim, tá? Ok, então essa seria a primeira historinha, tá? Que se eu tiver a oportunidade de escrever, tá? Eu vou escrever a historinha toda, ok? E como já falei aqui, a história pode ter um final feliz. Bom, a outra historinha foi o seguinte: uma tal de uma menina, tá? Deste tamanho assim, quantos anos ela tinha? Eu lembro a idade dela, mas não vou falar aqui. Mas ela parecia ter menos, ela parecia ter 3 anos menos que isso daí, tá? Ok?
ela tinha uma determinada idade, mas ela parecia ter menos que isso daí. Ou seja, era como se fosse desse tamanho assim, garotinha mesmo. E eu acredito que por esse tempo eu percebi que ela estava me olhando, antes da situação, que ela estava me observando, tá? E que ela gostou de mim. Ela gostou de mim. Pronto, eu fiquei com isso na mente. Outra coisa que eu falei aqui, cada vez que eu falei pra você que uma garota gostava de mim, é isso daí mesmo, tá? Ok? Tá? Os cus satanistas estão fazendo praticaram magia negra no meu cu aqui pra cobertar. Ok? Outra coisa que eu quero falar pra você, que se tem alguém por acaso, presta atenção, está dizendo que eu sou maluco, opa, você responda pra essa pessoa, tá bom, quero ver esse maluco aí. Eu quero ver esse maluco, quero ouvir esse maluco e quero confirmar se esse indivíduo é maluco, ok? Tá, ok? A psiquiatria, tá, é inventora de malucos, você consegue entender? É uma fábrica de inventar malucos. É interessante. Mas quem são essas pessoas que praticam psiquiatria e que estão envolvidos com esse esquema de espionagem, magia negra e conspiração que você tem mostrado que é tudo a mesma conexão? Eu poderia dizer que eles são malucos, ok? Poderia dizer que eles são malucos, para inverter o raciocínio, para você entender, tá? Mas eles são muito piores do que isso daí, tá? Os tais malucos, para eles, tá, são pessoas completamente inofensivas. E são pessoas que são fodas igual um caralho, ok? E eu, assim como uma pessoa inofensiva, tá? Eu digo que certamente eu mataria qualquer coisa que encosta o cu no olho dos outros, tá? Ok? Eu não mataria de boa maneira, não. Ok? Ok? Falando eu aqui como uma pessoa, um cara da paz aqui pra você. Consegue entender? Ok? Eu acho que você entendeu. Vamos continuar. E são criminosos, tá, de altíssima periculosidade, tá, que estão do lado da psiquiatria, tá, que eu tenho ousadamente mostrado para você que a psiquiatria acoberta criminosos, tá, acoberta e tem a favor deles uma infinidade de criminosos, tá, de altíssima periculosidade, ok? Que são esses cus que encostam no seu olho. E um dos esquemas deles é justamente fingir que isso daí não tem conexão com eles, tá? Pode me cobrar, tá? Vamos continuar. Então vamos lá. Então a historinha é o seguinte, presta atenção. Eu percebi que essa menina me olhava diferente, pronto. O que aconteceu foi o seguinte, quando chegou determinado dia, tá? Quando chegou determinado dia, que aconteceu uma determinada coisa, todos deveriam chegar e felicitar a menina por uma determinada razão, ok? Por uma determinada razão. E aí estava tocando, não vou colocar aqui, mas tem uma determinada, eu descobri qual é a música que estava tocando naquele dia, se eu descobri, tá? Ok? Que é essa daqui, ó, vou falar o nome da música. I Will Run to You. I Will Run to You. Quando eu ouvi a música, eu falei, poxa, eu já ouvi essa música em algum lugar, mas eu não tinha o costume de ouvir, não. Eu falei, eu já ouvi essa música em algum lugar. Aí tava tocando essa música aí demorou muito tempo para eu descobrir qual é a música, tá? Qual era a tal da música. E a tal da menina, assim, bonitinha mesmo, tá? Ok? Aí, presta atenção. E aí o que aconteceu? Disseram assim, todo mundo lá falar com a moça fulana de tal, a senhorita ilustre ali, vamos todo mundo falar com ela. Aí todo mundo foi, aí eu falei assim, não vou não, que eu fiquei meio com vergonha, eu tava com vergonha de ir. Dentre outras situações que eu falei que eu não iria falar aqui no vídeo, tá? E aí todo mundo foi lá, e aí no caso eu fiquei e deixei que as pessoas fossem, tá? Pronto. Aí a senhorita foi e estava vestida assim de uma maneira diferente, e daqui a pouco já não estava mais. Pronto. No dia seguinte ela já estava vestida e estava ali. Quando eu passei perto dela e ela olhou para mim e viu que eu não fui lá falar com ela, ela ficou puta da vida. Ela ficou puta da vida mesmo, ok? E desde aquele dia ali, a senhorita ficou puta da vida comigo por causa do dia de eu não ter ido lá, sim, ok? Ok? Significa que eu era a pessoa mais ilustre e não sabia, ok?
Então é isso daí, tá? Bom, qual a última coisa que eu quero colocar? Bom, eu já falei no Historinhas Românticas, tá? Você veja que para mim é uma coisa assim muito irritante eu estar falando de alguma coisa que eu estou dirigindo a pessoas que são apoiadores do meu trabalho, mas ter esses furingos todo cagado encostado no meu olho, ok? Eu estou dirigindo esses vídeos para quem está apoiando o meu trabalho, ok? Presta atenção para você entender. O que é o seguinte, tem algumas meninas ali no que eu falo no Historinhas Românticas que eu na verdade me procedi de uma maneira assim com elas que não era da minha vontade, consegue entender? Não era da minha vontade, então eu explico toda a situação ali, significa que eu tenho a consciência limpa, tá? Mas tem algumas meninas, tá, que na verdade eu, tipo assim, que eu disse ali na história, tá, que embora não tenha feito nenhum tipo de mal pra ninguém, tá, nunca fiz, tá, é como se fosse assim que eu não merecia, tá? Que eu tipo assim, por quê? Por causa do meu próprio juízo, tá? Por quê? Porque eu sou assim, eu não preciso me culpar por nada, tá? Mas a questão é que você se sente assim meio culpado, do tipo assim, você não merece uma pessoa que você na verdade não reconheceu, né? Consegue entender? Mas isso daí não vale de porra nenhuma, né? Ok? Por exemplo, você não merece, mas você fica e acabou, ok? Porque, por exemplo, por que significa? Vou falar, porque o cu está encostado aqui no meu olho. É como se um indivíduo, presta atenção, é como se uma poia de merda tivesse aqui do meu lado, um cagalhão mesmo, um cocôzão mesmo. E ele fala assim, você não merece essa menina por esta razão. Aí fala assim, cara, você é um cocô, você é um cagalhão, eu quero saber o que você merece. Você merece um outro cocô igual a você? Não, ok? Acho que você entendeu, ok? Vamos continuar aqui. Aí presta atenção. Então assim, pelo meu próprio juízo, tá? Mas se automaticamente essas garotas acham assim com prepotência de que eu não mereço ela, então aí eu quero que elas vão pra puta que lhes pariu, tá? Ok? Mas o que eu tô colocando aqui é uma coisa pessoal minha, tá? Ou seja, eu fiz determinadas opções, tá? Que não considerando elas assim diretamente, eu priorizei alguma coisa e tomei decisões. Então assim, eu considero assim que são determinadas meninas assim que eu não mereço, né? Eu não mereci porque eu optei por outra coisa e não optei por elas no caso, né? Colocar dessa forma. Mas elas estão convidadas, se elas quiserem, tá, fazer parte do projeto Minhas Namoricas, tá, que eu apresentei aqui, eu estou interessado, tá, ok? Nessas que eu falei aqui e dentre outras que estão aqui, até digo nem todas, tá? Porque você sabe, nem todas as pessoas são assim tão favoráveis, né? Tem também aquelas garotas que me prejudicaram, consegue entender? Ok? Mas essas que eu tenho falado aqui, que gostaria que estivessem comigo, eu gostaria que elas viessem até mim, ok? Tá? Ok? Então é isso daí, tá? Acredito que eu coloquei aqui uma boa ideia a respeito disso.